Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é o EstimaCast, um podcast da autoconfiança e da autoestima, trazendo para vocês aqui dicas valiosas e práticas, porque o que interessa é se no dia a dia você se treinar a ter uma autoconfiança alta e uma boa autoestima para conseguir os resultados que você deseja na sua vida, quer sejam seus sonhos, seus objetivos, o seu sucesso, não importa o que é o resultado que você quer, mas que eles te façam felizes, porque no final das contas é tudo que a gente quer, se sentir realizado e feliz na vida. Eu sou Silvia Parreira e a minha especialidade é essa, é falar sobre o desenvolvimento e o autoaperfeiçoamento da autoestima e da autoconfiança, esses dois alicerces base para que você conquiste tudo o que você se propõe na sua vida. E hoje eu vou trazer para vocês os 20 sinais de que você tem uma boa autoconfiança, uma boa autoestima. Bora lá comigo? Então, o primeiro sinal de uma pessoa com uma autoconfiança elevada e uma boa autoestima é que elas estabelecem metas atingíveis. Sim, porque um dos maiores sabotadores é você colocar uma meta que você já sabe que você não vai alcançar, porque você já sabe que ela é impossível para você, né? Eu falo que o impossível é só uma questão de crer ou não acreditar. Para algumas pessoas atingir 1 milhão é impossível, para outras pessoas é plausível, né? Então, se você coloca um objetivo, uma meta, e você já sabe que você não vai conseguir aquilo, é uma forma de se sabotar, é uma forma de se manter na zona de conforto. Então, as pessoas com uma boa autoconfiança, elas colocam os objetivos, as metas em números, em prazos, que elas sabem que elas podem conquistar ali sim, que elas vão fazer porque elas sabem que elas são capazes de, e também sabem que merecem aquilo. Então, elas colocam números que são simplesmente alcançáveis para elas. 2, elas não procrastinam. Ai, gente, o amanhã, o quando estiver pronto, o daqui a pouco, o sempre ainda não está na hora, né? Não, elas vão e fazem, sim, elas são do tipo de pessoas que arregaçam as mangas e cadê? Já foi, já tá lá fazendo. É tipo assim. Então, pessoas com uma boa autoconfiança, uma boa autoestima, são pessoas proativas, são pessoas que fazem, que aprendem e que se esforçam e não ficam procrastinando, não ficam arrumando as desculpinhas, os motivos e as razões para não fazer. Também, terceiro indicador, terceiro sinal, elas não são perfeccionistas. Elas têm aquela visão do feito é melhor do que perfeito, né? Então, elas vão e fazem. Significa o quê? Que fazem de qualquer jeito? Não! Elas são caprichosas, elas põem empenho, elas põem a energia delas, elas põem o conhecimento, mas com o que elas têm, com o que elas sabem, elas já vão lá e fazem. Elas não ficam esperando o alinhamento planetário, a temperatura, a umidade, a condição perfeita. Não, elas não ficam arrumando motivos e desculpas para não fazer, elas vão lá e fazem, tá? Pessoas que não têm uma boa autoconfiança, uma boa autoestima, são perfeccionistas. Tudo tem que estar de um jeito que vai ser bastante impossível de estar, né? Porque nunca nada está bom o suficiente, nunca nada é perfeito. Então elas não fazem, não começam nada. Já as pessoas que confiam nelas, elas falam assim, vou fazendo e vou me auto-aperfeiçoando durante o processo, né? Elas confiam que elas vão a cada passo, é um processo, né? A cada movimento, vão se lapidando, vão se transformando, vão melhorando, vão se superando e vão chegando cada vez mais perto da possível perfeição. Mas que elas precisam hoje serem perfeitas, estarem com as condições perfeitas para começarem algo, nada disso. Quarto indicativo dessas pessoas que já têm uma boa autoestima, uma boa autoconfiança. Elas aceitam, gente, vocês não vão acreditar nisso, né? Mas elas aceitam as suas próprias fraquezas e a própria falta de habilidade. O que significa isso? Significa que já erraram um monte, já cometeram várias gafes. E também elas se conhecem, elas sabem que elas aquilo não sabem fazer, não sabem aquele assunto, não é a praia delas, não dominam aquele conteúdo, mas sabem que podem aprender se for o caso, né? Já as pessoas que não têm uma boa autoestima, uma boa autoconfiança, o quê? Expor as minhas falhas, as minhas fraquezas. Imagina, ó, vou mostrar que eu sou perfeitinha, que eu sou infalível, que eu sou boazinha. Então elas mostram uma coisa que não são.
Já as pessoas com autoconfiança, elas confiam nelas, então elas confiam que a partir dos erros elas aprendem. Aprendem o quê? Aprendem a não errar, aprendem a não fazer mais daquele jeito, né? E elas sabem que com os erros elas vão num processo de aprendizagem acertando cada vez mais, eliminando cada vez mais os erros. Então elas não se preocupam em falhar. Elas sabem que a falha é inevitável muitas vezes, é inerente ao processo, mas que se falharem elas vão dar um jeito de se recuperar e continuar seguindo na direção. E elas também sabem que elas não são muito habilidosas, não têm habilidade, não têm certa capacidade, mas também sabem que vão aprender, que vão se aperfeiçoar, vão se lapidar, vão aprender, vão fazer o que for preciso. Já as pessoas, né, as perfeccionistas, não, quando eu tiver, quando eu for, quando eu, né, então é a procrastinação, é o perfeccionismo e a falta de assumir que talvez isso nem aconteça, é melhor ir do jeito que tá. Então elas ficam aqui assim, ó, esperando, esperando e não fazem nada. Quinto, as pessoas com uma boa autoestima, uma boa autoconfiança são altamente motivadas e determinadas. Motivação não é extrínseca, não é algo que elas têm que correr atrás como uma cenourinha, não, a motivação é intrínseca, elas têm um motivo dentro delas, um motivo bastante forte, né, que fazem com que elas acordem todos os dias, apesar das dificuldades, que as move, pode ser um propósito, uma missão de vida, é algo que as faz feliz naturalmente, pode ser alguém, uma pessoa da família, né, às vezes por conta do seu parceiro, da sua parceira, do seu filho, é um motivador, né? Então, o querer o bem, né, da família, aquele que todo mundo esteja bem. Então, ela tem um propósito. Aquilo move elas, né? Então, prover para a família uma situação mais digna, mais confortável, né? Pode ser o propósito dela. Então, elas têm algo dentro delas que as move e são determinadas. Fazem e refazem e fazem quantas vezes forem necessárias, são até chegar lá, até conquistar aquilo que se propuseram, até atingir a meta delas. Elas não são desistentes, não param no meio do caminho. Ah, eu tentei uma vez, sabe, não deu certo. Ah, eu errei, eu falei, que vergonha, então agora eu vou parar por aqui porque eu não sei fazer. Não, elas vão e vão fazendo até chegar onde querem e chegam, tá? Porque confiam que são capazes de. Sexto, um tá muito interligado ao outro, né? Pessoas autoconfiantes, pessoas com uma boa autoestima, apesar dos reveses da vida e após os reveses, seguem em frente e não se paralisam. Foi o que eu falei antes, né? Ai, errei, ai, deu tudo errado, ai, tem a crise. Desde que o mundo é mundo, tem crises, né? Desde que o mundo é mundo, muitas coisas ruins acontecem. Elas não usam isso como uma justificativa para se paralisar e falar, agora chega, vou jogar a toalha, não vou fazer mais nada. Não, elas, apesar das circunstâncias, das adversidades não serem boas e perfeitas, elas continuam indo, elas não se paralisam, né? Elas não temem a adversidade, elas não acham que aquilo as define, porque elas confiam nelas, elas sabem que elas podem mais e elas dão o melhor delas. Isso é sensacional. Sétimo sinal de que você tem uma boa autoconfiança, uma boa autoestima, significa o quê? Confio nas próprias ideias, nas próprias percepções e opiniões. Sim, elas não precisam que alguém acredite nelas, elas acreditam nelas, isso basta. Elas não precisam que as pessoas, o mundo tenha a mesma opinião. Na verdade, eu falo que você pode ter 10 milhões de pessoas com opiniões contrárias a você. Você vai fazer o quê? Você vai deixar de acreditar naquilo que você tem experiência, pensa, sente, acredita, por conta das 10 milhões de pessoas que pensam o contrário? Não, não. Já parou para pensar que 10 milhões de pessoas é que podem estar erradas e você certo? Ou você pode estar totalmente errado e daqui a pouco você vai descobrir também isso e daí também. O importante é que, como eu falei, elas acreditam nelas, elas não precisam que alguém acredite nelas, elas não precisam que a opinião delas bata com a da outra pessoa para estar ok. Não, elas seguem. Olha, eu tô percebendo que é assim. Aí a outra pessoa fala, não, mas ela... Não, mas eu tô percebendo dessa forma, então eu vou lá e vou fazer assim. Pô, eu tenho uma ideia bacana. Não, porque essa ideia, porque olha, porque vai dar errado. Não, ó, pra mim é uma boa ideia, eu vou lá e vou fazer. Isso basta. E adivinha? Elas conseguem. Oitavo,
têm coragem de dizer o que realmente sentem e acreditam. Não significa que vão sair por aí dizendo e passando por cima dos outros com as suas verdades, né? Porque tem gente que confunde o limiar. Ah, eu sou verdadeira, eu falo o que eu penso. Você está ofendendo o outro. Ai, mas a minha intenção não é ofender. A intenção por trás de algumas pessoas que levantam a bandeira da verdade é ofender sim e provar que você está certo. Então é o seguinte, eu não tenho medo de dizer, eu não tenho medo de expor, eu não tenho medo de discordar, né? Eu não tenho medo de dizer que eu sinto, que eu penso, eu não tenho medo de ter uma opinião contrária à sua, eu não tenho medo de sentir que aquilo que eu estou sentindo é real para mim, eu não tenho medo de dizer, pelo contrário, eu sou corajosa de dizer eu acredito nisso, mesmo que vocês todos não acreditem, eu acredito nisso. Então são pessoas que se bastam e não precisam convencer o outro das suas verdades. As verdades são delas, as verdades para elas estão ok para elas, elas estão bem com isso, tá? Elas não têm que mostrar para o mundo que são assim, nada, não precisa de nada disso. E elas têm a coragem de defender o ponto de vista, de discordar, de colocar a sua opinião, porque as pessoas que não têm autoconfiança, elas têm medo de abrir a boca, né? Porque se elas falam uma coisa e a outra pessoa diz outra, elas o medo da rejeição. Eu não quero que você tenha uma opinião contrária à minha, eu quero me encaixar nos seus padrões para eu me sentir aceita, amada, segura. Então, essas são as pessoas que não têm coragem de se expor muitas vezes, né? E vocês vão ver que muitas pessoas que fazem o oposto disso, que falam para mostrar que sabem que são verdadeiras, bababá, no final das contas são só apaziguadoras, né? Elas querem colocar panos quentes para todo mundo ficar bem, né? Então é muito hipócrita, na verdade. Enfim, as pessoas que têm uma boa autoestima, uma boa autoconfiança, além de saber se expressar, elas sabem ouvir. Elas usam esses negócios aqui chamado orelha. Elas ouvem. Não significa, elas querem compreender outro ponto de vista. Não significa que aceitam, não significa que concordam, mas elas ouvem. Ouvem com uma sabedoria. Não ouvem com a boca da crítica, não ouvem com a boca da sensação de que você está dizendo isso só para me contrariar. Não, elas sabem ouvir. É muito gostoso. Quer saber se uma pessoa tem uma boa autoconfiança, uma boa autoestima? Presta atenção se ela ouve alguém, ouve o que o outro está dizendo. E ouvir não é só o que está sendo dito, não, é o que está por trás daquilo que está sendo dito, né? Se elas têm a capacidade de ouvir sem julgar, de ouvir sem criticar, de ouvir sem negativar, inferiorizar, né? Observa, aposto que você conhece pessoas assim. Décimo sinal. São pessoas que decidem após considerar as opções. Não são Maria vai com as outras. São pessoas que analisam, que ponderam, que conhecem, observam este lado, observam o outro ponto de vista, e aí elas pondo os prós, os contras, conhecendo esses fatores, os riscos, o que há de bom, o que há de ruim, elas decidem. Elas não são levianas. Vocês acham que pessoas autoconfiantes se arriscam assim, inapropriadamente, se arriscam de uma forma inconsequente? Não. Elas correm riscos calculados, mas elas pagam o preço do risco, elas se jogam, tá? São pessoas, 11ª, são pessoas que exibem boas habilidades sociais, né? Não são psicopatas, gente, não são sociopatas, na verdade, né? Têm boas relações, não se isolam, né? Têm uma vida saudável, não se expõe para parecer, não se expõe porque tem uma carência, estão com os outros porque são carentes, não estão com pessoas só para serem aceitos, fazendo papelzinho, né? Não, são pessoas que têm habilidades sociais muito bacanas na vida e normalmente contribuem bastante também com o outro. 12º,
continuam se movendo para atingir as metas em tempos difíceis. Agora é a hora de separar as crianças dos adultos, né? Agora que a gente vai separar o joio do trigo nesse momento que a gente está vivendo, de Covid e Covid-19, que a gente está vendo aí, quem é que vai já jogar a toalha, quem não vai, né? São tempos muito difíceis, são tempos surreais, mas eu sei que as pessoas com uma boa autoconfiança, uma boa autoestima, elas vão continuar agindo, tentando encontrar saídas, soluções práticas, se projetando, se planejando, se organizando, se reinventando, mas vão continuar agindo. Agora mais do que nunca vocês precisam, a gente precisa de uma autoconfiança enorme. E agora mais do que nunca, só quem vai se manter no mercado é quem realmente consegue, com uma autoconfiança quase inabalável mesmo, né? Continuar, apesar de tudo estar contra, né? A economia, o governo, é aquela coisa, gente, não vamos entrar nesse quesito. São receptivos, as pessoas são pessoas abertas a aprender, a opinião dos outros, a ouvir, como eu já falei, são pessoas receptivas. Não são pessoas fechadas que falam, daqui você não passa. Não, eu estou certa, eu tenho minha opinião e eu não quero saber, eu não quero saber da sua opinião. Não são pessoas ignorantes, assim. São pessoas que sabem receber o outro. Eu falo que são pessoas que são boas anfitriãs, né? Tem pessoas que você tá do lado e você quer sair correndo, porque você sente a hostilidade, né? Já essas pessoas receptivas, você tá do lado e elas não precisam abrir a boca, não precisam falar nada, mas elas têm a energia de que te recebem, que te ouvem, te olham. É tão gostoso, né? E elas não estão fazendo figurinha, gente, elas não estão usando máscara, elas estão sendo elas. Isso que é o mais gostoso, porque você consegue perceber quando alguém está sendo artificial e quando alguém é naturalmente desse jeito, né? Consegue te ouvir, consegue olhar nos teus olhos, consegue te achar interessante. Eu já disse, não precisa concordar, mas são pessoas extremamente receptivas e respeitosas. 14º, aprendem com os erros do passado em vez de repeti-los. Parece óbvio, mas não é, porque tem gente que continua dando murro em ponto de faca há 14, 20, 50 anos, né? Não aprenderam nada e estão fazendo as mesmas coisas esperando resultados diferentes, né? Então, assim, errei uma vez, deixa eu ver se eu errei mesmo. Errei a segunda vez? Pô, errei a segunda vez, então parou. Isso aqui não tá dando resultado. Vou fazer diferente, vou fazer outra coisa, eu vou me reinventar. Então são pessoas que têm a capacidade de olhar para o passado e aprender. E não que olho para o passado e fico lá chorando, lamentando, choramingando, me depreciando, me culpando. Não, elas olham para o passado e falam, pô, peraí, não, isso aqui eu já sei, isso aqui vai dar errado, isso aqui vai dar ruim, então eu vou fazer assim, 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 porque eu já tenho a experiência, né? Eu não sou burro, eu vi lá que o quadrado não se encaixa no redondo, então não vou insistir, né? Então são pessoas que aprendem na prática, com os próprios erros, inclusive do passado. 15º, são pessoas que estão dispostas a se arriscarem. Como eu falei, elas correm o risco, elas pagam o preço do risco, elas pagam para ver. Mesmo que o risco de dar tudo errado, o risco de fracassar, o risco de perder, sim, mesmo esse risco calculado, porque não há certezas, não há garantias de nada, mesmo assim, elas vão fazer até que uma hora vale a pena o risco. E elas vão olhar para trás e vão ter aquele bom orgulho do tipo, pô, ainda bem que eu me arrisquei, ainda bem que eu fiz. Ainda bem, porque olha, poderia ser mais infeliz só pelo fato de não ter feito, de ter me acovardado, né? Então são pessoas que normalmente têm essas conquistas, né? De terem feito, de terem se arriscado. Elas falam, pô, foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter feito, né? Do que olhar para trás e falar, nossa, perdi os anos, perdi a vida e não fiz uma coisa que eu queria, não fiz uma coisa que era boa para mim, deixei escapar, abri mão, não corri atrás, não fiz nada disso. São pessoas que têm um bom orgulho delas, né? 16º, mudam de rumo quando acham que é necessário fazer.
Gente, elas não são rígidas, elas são flexíveis, são resilientes. Quando eu tô indo por aqui, mas eu tô vendo que aqui não me leva para onde eu tô querendo chegar, quando eu vejo que eu tô desviando do meu caminho, elas mudam o rumo e pior, ou melhor, se para onde elas estavam indo num determinado momento fazia sentido, mas aí elas perceberam que aquela ali era a direção errada, que aquilo ali não dava sentido para a vida delas, elas param. Não importa se é no meio de uma faculdade, no final de uma faculdade, se é depois de 50 anos fazendo uma coisa e elas querem mudar de carreira, elas vão e fazem, elas dão outra direção para a vida delas e tá tudo bem, tá tudo bem. Porque como eu falei, o importante é ser feliz e se sentir realizado. Não adianta ir numa direção onde você é completamente vazio. Gente, acordar todos os dias assim é viver que nem zumbi, né? 17º, são pessoas geralmente positivas, energéticas e assertivas. Positivas porque elas trabalham no nível de excelência, do ótimo, do bom, do que funciona. Por isso tendem a ter mais resultados, porque já aprenderam com a experiência, sabem tomar decisões, sabem arcar com as consequências, por isso são mais assertivas e são energéticas. Não são aquelas pessoas que se arrastam. Não, já, tem que fazer, o que tem que fazer? E já estão fazendo, né? Então vamos lá, como é que é, o que é para fazer? Não são aquelas pessoas mentais que pensam, então até hoje, oi, volta aqui. E são aquelas pessoas que estão até hoje meditando, pensando e não estão fazendo niente. Elas vão lá, arregaçam as mangas, fazem o que precisam fazer, fazem pelo tempo que precisam fazer, aprendem com o que estão fazendo e vão tomando decisões mais assertivas, vão tendo resultados cada vez melhores e seguem até o final da meta, do sonho, do propósito, da jornada, da conquista. 18º, são pessoas autênticas, elas vivem na autenticidade de quem são elas, do jeitão delas, se expressam de tal forma, falam de tal maneira, têm certos jeitos peculiares, são elas. Não fazem pose, não falam assim para parecerem mais intelectuais, sábias, ou não tentam fazer um joguinho de sedução. Não são vendedoras que vendem um peixe, que vendem uma aparência que não tem nada a ver com o conteúdo delas mesmas. Elas são autênticas, o que são, elas expressam, elas não têm o menor pudor de se sentirem nuas, no sentido de mostrar que são assim. E são assim, elas abraçam com integridade o que elas são plenas, são verdadeiras, são íntegras, são honestas com elas. E sendo honestas com elas, sabem trabalhar de uma forma muito verdadeira e honesta com os outros e com o mundo. É tão gostoso pessoas assim, gente. Você é assim, autêntico? Não importa qual seja a situação. Porque tem pessoas que se mascaram, dependendo de aonde estão, com quem estão, são pessoas diferentes. Tem pessoas que com colegas, com os amigos, são com a família é outro, e no trabalho é uma outra terceira pessoa ainda, né? E tem gente que... quem essa pessoa é? Né? São múltiplas personalidades? Quem ela é de verdade? Quem está com os colegas, no social, no bar? Quem está com a família? Ou quem está, às vezes, com a família, com os filhos é um escroto, com a parceira é um estúpido, um cavalo, com os colegas são pessoas bem resolvidas, no trabalho é o senhor certinho. Quem é essa pessoa de verdade? De repente não é nenhum desses, ou de repente é tudo isso. Que nojinho. São pessoas, 19º, são pessoas que possuem bom humor, não levam a vida tão a sério assim, riem das próprias cagadas que fazem, riem delas mesmas, riem das besteiras, das decisões, falam, cara, eu não acredito, eu fiz isso mesmo, olha só que mico que eu paguei. Então tudo bem, tem um humor sadio, não são sarcásticos, porque o sarcasmo é um sinal de baixa autoestima de quem não tem uma autoestima nem um pouco legal e que não tem uma boa autoconfiança, que são pessoas sarcásticas, que precisam tirar um barato, precisam se sentir melhores, então são sarcásticas. Pessoas que têm um bom humor inteligente, humor sadio, né? Que não exploram a imagem do outro, não riem do outro, não fazem gozações,
de pessoas, são pessoas que têm um humor inteligente, são um humor gostoso, uma energia bacana, uma energia que quando você está do lado da pessoa, você ri sozinho, você não sabe nem por que você está rindo, né? A pessoa não conta piadinhas, né? Não é um engraçadinho. Às vezes o engraçadinho também tem uma autoestima, uma autoconfiança muito baixa. Mas são pessoas que têm uma energia gostosa, uma energia que traz um sorriso no seu rosto, porque elas têm isso dentro delas, elas têm uma felicidade, né, muito gostosa. E por último, 20º sinal de que você tem uma boa autoestima, uma boa autoconfiança, são pessoas que se sentem dignas e competentes, é óbvio, né? Se você tem uma boa autoconfiança, você se acha competente, você se sente capaz, você sabe que você pode. Se você tem uma boa autoestima, você sabe que você tem valor, que você merece aquilo que você quer. Então, elas se sentem dignas e competentes, isso é muito óbvio e eu acredito que isso é a base para tudo, mas elas se sentem assim a maior parte do tempo. Não que às vezes não oscile, não que não tenha problemas na vida, não que as dores não existam para essas pessoas, existem e abalam, sim, mas elas conseguem voltar para o eixo, esse equilíbrio delas, tá? Então, esses são os 20 sinais das pessoas com uma ótima autoestima e uma excelente autoconfiança, e que são pessoas que fazem por, né, o que elas conquistam na vida, porque elas têm esse senso que guiam elas. E são pessoas que são mais felizes, mais realizadas. E eu quero saber de você, quais desses 20 sinais você identificou em você? E é isso, eu espero que você tenha gostado deste vídeo, ou se você estiver ouvindo ele em áudio em outra rede social, e compartilhe, eu tenho certeza que você precisa passar essa mensagem, esses 20 sinais aqui para mais pessoas, para falar, ó, tá vendo, vamos melhorar isso aqui. Me segue nas minhas redes sociais também, no Instagram, no Telegram tem um grupo VIP ou Mais Capaz, procura lá no Telegram, Mais Capaz, participa, onde diariamente também coloco conteúdos exclusivos que só lá vocês vão ter acesso sobre autoestima e autoconfiança. E tem o meu blog, pessoal, silviaparreira.com.br. E hoje eu fico por aqui, te encontro no próximo vídeo, trazendo muito mais conteúdo, que essa é a minha paixão, minha especialidade, ensinar sobre autoestima e sobre autoconfiança para você ser feliz e se sentir mais realizado na vida, combinado? Um beijo e até o próximo vídeo!